Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar nossa série sobre a escrita e a pandemia, a escrita este momento aí que estamos vivendo. Hoje a gente vai falar sobre uma linguagem bem especial, que é a linguagem da tradução simultânea, com a Beatriz Veloso, que chegou aqui já. Oi, Bia, Oi, Paula, tudo bom? tudo e você? Também quantos anos? É, um tempão. Obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo convite. E, bom, a ideia é a gente conversar um pouco aí sobre essa especificidade dessa linguagem com a qual você trabalha, que é a tradução simultânea, né? Acho que a gente tem bastante curiosidade, né? Uma linguagem que aparece em alguns momentos para quem o Oscar, a gente tem as tradutoras têm filmes, né? Quase uma coisa meio assim, que dá uma ideia de um certo glamour, né? Nos filmes e tal. Eu queria que a gente começasse falando um pouco qual é a especificidade da tradução simultânea e da diferença para outros tipos de tradução, né? O que que você tem que ter aí de específico para trabalhar com isso? Tá. Bom, eu vou falando, se você quiser me cortar, me corta, eu me empolgo um pouco quando eu falo sobre esse Ah, assunto, tá? É, Bom, a tradução simultânea, ela exige, eu diria assim, resumidamente, para começar, muito jogo de cintura. Você tem que ser preciso sem ser preciosista, porque você tem uma limitação de tempo muito grande. Você precisa ter muito conhecimento das duas línguas com as quais você está trabalhando naquele momento. Precisa ter, eu acho que bagagem, porque você pode traduzir um congresso de medicina e de repente um médico resolve citar um trecho da Bíblia e você precisa saber traduzir aquilo na hora. Então ela é muito diferente da tradução escrita, né? Porque a tradução escrita te permite um tempo para você burilar, voltar, você, né, tem como trabalhar o texto, enfim, eu também faço um pouco de tradução escrita, então eu transito um pouco entre esses dois universos. A tradução simultânea ela é ali na hora, você tem que resolver. O seu objetivo é passar a mensagem para quem está te ouvindo com o maior grau de precisão para que aquela pessoa acompanhe o que tá acontecendo. Então não dá para você ser perfeccionista o tempo todo. Claro que você tem que buscar a perfeição e o melhor trabalho que você possa fazer, mas não é uma tradução que te permite você ficar pegando todas as filigranas e burilando cada detalhe. É um pouquinho diferente e acho que para quem está acostumado com tradução escrita, exige um deve ser certo uma loucura. desapego. É. Você traduz em inglês, né? Eu traduzo do inglês e estou trabalhando um pouquinho para ter o espanhol com o que a gente chama de, no jargão da tradução simultânea, de língua passiva. A língua passiva é uma língua que você ouve, mas você não traduz para aquele idioma. Então, meu objetivo nunca vai ser traduzir para o espanhol, mas eu já consigo, em algumas situações, traduzir do espanhol para o português ou do espanhol para o inglês. As minhas línguas principais de trabalho são inglês e português. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, tem especialidades, né? Você, como você falou agora, se for traduzir uma coisa, sei lá, em um congresso de medicina, aí eu fiquei imaginando, você tem que ter tem especialidades, quer dizer, eu faço essa área, não faço essa, dá para estudar, e se, porque, imagina, eu tenho que se formar em medicina para poder traduzir medicina. Como é que é essa especialidade, assim, e essa responsabilidade, né, Bia? Você já traduziu coisas, né, coisas políticas super importantes, imagina lá na hora, não vira um termo na cabeça, porque em português, às vezes, com a nossa idade avançando, às vezes não vem a palavra, como é que se dá isso, né? Tá traduzindo, sei lá, Barack Obama, de repente, que termo é esse? Fala o termo errado, como é que é essa questão aí? Na verdade, assim, alguns intérpretes se especializam sobretudo em medicina, que é uma área bem específica. Tem alguns intérpretes que são mais especializados em direito. O jargão de direito é um jargão bem difícil também de fazer as equivalências entre os termos jurídicos em inglês e português, até porque a estrutura jurídica dos países de língua inglesa é diferente da nossa. Mas, na verdade, os intérpretes, eles se preparam. Então, muita gente acha que o nosso trabalho é só chegar lá na hora,
e fazer a tradução. Não, muito pelo contrário. O trabalho mais pesado muitas vezes é antes. A gente sempre pede material, os slides, referência. Quem vai falar? Essa pessoa é especialista no quê? A gente assiste vídeo no YouTube para ver se a pessoa tem um sotaque complicado, para ver se ela fala rápido. Enfim, para conhecer o jargão, prepara glossários antes, nos dois idiomas, porque a gente muitas vezes trabalha ida e volta, né? Você fica indo e voltando entre os dois idiomas, por exemplo, numa sessão de perguntas e respostas, muitas vezes o cara faz a pergunta em português, o outro responde em inglês, você está o tempo todo ligando essa tecla SAP entre os dois idiomas. Então exige muito estudo e muito preparo antes do evento propriamente dito. É claro que com o tempo, enfim, alguma coisa, você falou da idade, alguma coisa a idade traz de bom pra gente, uma delas é bagagem. Então, com o tempo, a gente começa a se acostumar, você faz eventos repetidas vezes do mesmo assunto, você vai se habituando com aqueles termos e tal. Mas, de fato, exige sim muito estudo. E você citou aí uma coisa que é essa coisa de esquecer um termo, né? De repente te dá um branco. É claro que acontece. Mas também com a experiência, o intérprete ele vai aprendendo a ter mais de uma tradução para cada termo. É óbvio que uma delas é a mais exata, mas se te faltar aquela mais exata ali na hora, você vai ter outros recursos para usar. Vou te dar um exemplo bem prosaico, tá? Vamos dizer que o cara cite um sapato mocassim, ele usa esse termo. Você esquece como é que fala mocassim. Você pode dizer sapato. Você vai resolver a situação ali na hora. Você não vai estar dizendo a tradução específica daquele termo, mas o que interessa para o ouvinte é saber que ele está falando de um sapato. Então você tem que ter vários termos ali na manga, várias cartas na manga para ter essa agilidade de raciocínio. É a diferença da tradução escrita que eu te falei. Na tradução escrita você vai precisar achar imediatamente, você vai precisar, não imediatamente, mas você precisa achar a palavra para mocassim. Na tradução simultânea ela te permite um pouquinho, ela te dá um pouquinho mais de espaço para você usar outras soluções se necessário. Uhum. E tem como voltar atrás, Bia, que você tá ali, aí de repente você fala, não era exatamente isso, como é que você faz pra... Não dá, né? Porque quando você tá ali na tradução simultânea, se você, aí você fala, putz, não era isso, como é que funciona a cabeça nesse Olha, sentido? em Não, eu alguns falei aquilo, não casos, era, aí você em volta, você alguns já não acompanha. casos, em alguns casos até dá. Se for um erro, se você tiver cometido um erro, o intérprete ele tem que ter essa humildade e essa capacidade de dizer que errou. Então, quando acontece, por exemplo, se é um número que você traduziu errado, o cara falou bilhões e você traduziu milhões e você depois percebeu pelo contexto que você errou o número, ou às vezes o colega, os intérpretes sempre trabalham em dupla, né? Ou às vezes o colega te passa uma anotaçãozinha ali na cabine, fala, ele falou milhões e não bilhões, enfim, ele te corrige. Você pode dizer, ó, a cabine se corrige, né? E você diz, era bilhões e não milhões. É uma coisa correta de se fazer você se corrigir. Acontece muitas vezes do palestrante errar e depois se corrigir. Muitas vezes as pessoas põem a culpa no intérprete, tudo bem, faz Ai, uau. parte. E acontece também do palestrante, algumas vezes, errar, o intérprete perceber que ele errou e já corrigir, porque o intérprete está tão ligado que ele meio que entra na cabeça de quem está falando. Então, às vezes a gente já saca que a pessoa errou ali e consegue corrigir. Por exemplo, o cara tem um número que está na tela e o cara fala outro. Você já corrige na hora. Então, mas sim, a gente Tem muita erra atenção. como qualquer pessoa, em qualquer profissão, a gente é passível de erro e tem que saber a hora correta de se corrigir, né? Você falou assim da cabine e trabalhar em dois. Como é que é essa estrutura, né? Porque normalmente quem não vai em palestras assim e tal desse jeito, a gente vê a pessoa, sei lá, na TV, é uma falando e o cara, né? É um pouco isso que o senso comum vê da tradução simultânea. Como é que é essa questão da cabine, de trabalhar em dois? Como é que é essa estrutura do trabalho do intérprete? A interpretação de conferências tradicional é essa na cabine. É um aquáriozinho pequenininho ali, a prova de som, que normalmente fica no fundo da sala de conferências. Ficam normalmente dois intérpretes, a não ser que seja um evento muito curto. Se for muito curto, o intérprete trabalha sozinho. A partir de 1 hora, a gente trabalha em dupla. E ficam dois intérpretes ali sentados. A gente tem o que a gente chama de CI, uma central do intérprete, onde a gente tem microfone. Você ouve o áudio original por um fone de ouvido e vai fazendo a tradução por um microfone. E a gente alterna de um intérprete para outro a cada 20 minutos, meia hora, porque é um trabalho que exige um grau de concentração muito alto, né? Você não pode perder nada. Então, por isso que são dois. Essa é a estrutura
normal, a estrutura tradicional, que é uma estrutura que foi criada, a tradução simultânea, ela surgiu durante o julgamento de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial. Foi essa estrutura que foi criada ali, obviamente, numa forma técnica muito mais rudimentar na época, mas foi assim que surgiu a tradução simultânea. Eles precisavam fazer aquele julgamento andar em 4 idiomas sem que demorasse anos. Acabou demorando, mas não por causa da tradução, mas enfim. E a tradução simultânea ela ocorre em outras situações também, fora da cabine. A gente usa uma coisa que é um equipamento portátil, que ele pode ser usado fora da cabine, que funciona, por exemplo, se você estiver fazendo uma visita a uma fábrica, uma exposição. Isso é uma coisa que eu faço muito, né? A gente trabalhou nessa área de cultura como jornalista, eu trabalho muito ainda nessa área. Então, um curador estrangeiro está fazendo uma visita guiada por uma exposição. As pessoas vão andando, ouvindo a tradução ao mesmo tempo. Então, não necessariamente é na cabine, embora essa seja mais conhecida. E agora, com essa situação de distanciamento social, a gente está trabalhando, aprendendo ali meio na raça, a fazer a tradução simultânea remota por essas plataformas de videoconferência todas. Estamos aprendendo e fazendo bastante trabalho de casa mesmo. Cada um na sua casa e, às vezes, um palestrante falando de fora e a gente vai fazendo a tradução simultânea ali na hora. Então, tem várias configurações diferentes. Essa da cabine é a mais tradicional e a mais conhecida, enfim. Eu queria que você falasse um pouco desse momento em que surgiu a tradução simultânea, né? Porque, na verdade, eu nem tinha pensado nisso. Como é que surgiu a tradução simultânea? Como se algo que já tivesse aí há muito tempo, né? E ela surgiu por um momento específico, histórico, né? Bem importante, assim. Queria que você falasse um pouquinho melhor sobre esse momento em que ela surgiu e como é que foi se desenvolvendo, em que locais, né? Em que ambiente que ela foi mais importante nesse começo, assim. Uhum. A tradução, os intérpretes sempre existiram, é uma profissão milenar, né? Na Bíblia, se você for olhar no Gênesis, tem uma situação a um intérprete ali. Eram intérpretes que faziam e fazem até hoje aquilo que a gente chama de tradução consecutiva. Alguém fala numa língua, o outro traduz, depois a pessoa fala, o outro traduz. Então não é a tradução simultânea, né? Ela não é feita ao mesmo tempo. Alguém fala e faz uma pausa para ser traduzido. Isso é o que sempre existiu e existe até hoje em alguns cenários. Nesses grandes organismos internacionais, na Liga das Nações, enfim, isso sempre aconteceu. Os delegados faziam seus discursos e tinham intérpretes com um poder de memória absurdo e com uma técnica de anotação muito, muito bem desenvolvida, de fazer anotações resumidas, que eram capazes de ouvir um discurso de 40 minutos, 1 hora, e depois traduzir ele inteiro, né, na íntegra, nesse modo consecutivo que eu te expliquei. Com o julgamento de Nuremberg, o que aconteceu? Você tinha o estatuto do julgamento previa que todo mundo devia ter direito de falar no seu idioma. Então você tinha ali os países envolvidos, você tinha os alemães que tinham perdido e estavam sendo julgados, né, eram os réus, e você tinha as potências vencedoras, a Rússia, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Então você tinha 4 idiomas que precisavam ser falados durante todo o julgamento. Todo mundo tinha direito de falar no seu idioma, de entender no seu idioma. Como é que você ia fazer isso funcionar com tradução consecutiva? Alguém ia falar, ia ter que ser traduzido para 3 idiomas, ia demorar séculos. Então, na época, a IBM se ofereceu para desenhar um sistema técnico, todo cheio de cabos, enfim, era uma coisa muito complicada e muito moderna para o período ali em Nuremberg, e para que essa tradução pudesse ser feita de forma simultânea durante o julgamento, quando as pessoas prestassem seus testemunhos, enfim, fossem arguídas pelos juízes, pelos advogados, pelos promotores. E foi a primeira vez que existiu o que se chama tradução simultânea, né? Os depoimentos foram todos traduzidos para todos esses idiomas ao mesmo tempo. Não havia intérpretes profissionais, porque a profissão não existia ainda, né? A tradução simultânea. Então foram tradutores que foram treinando ali na raça e muitas vezes numa situação de estresse emocional muito grande, porque alguns tinham sido vítimas, ou as famílias tinham sido vítimas, e tiveram que traduzir aquilo ali, eram coisas muito pesadas e horas de tradução. E foi ali que começou a tradução simultânea, mais ou menos como a gente conhece hoje, com a cabine, com um fone de ouvido onde o intérprete recebe o áudio original e vai traduzindo. E muitas regras de trabalho que a gente conhece hoje também foram sendo desenvolvidas ali na hora. Essa coisa de ter a dupla, de você trocar,
Tudo surgiu ali. Hoje em dia, os organismos que são mais conhecidos pela tradução simultânea, que usam tradução simultânea rotineiramente, são ainda esses grandes organismos internacionais. A ONU, o Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu também existe essa regra. Todos os Estados-membros têm o direito, os delegados têm o direito de falar no seu idioma. Então você precisa ter tradução simultânea de maltês para dinamarquês, entendeu? Se for essa combinação ali na hora. Então, esses organismos são os mais conhecidos. Muita gente associa a tradução simultânea àquele filme com a Nicole Kidman, que chama Intérprete, isso que eu ia falar. que é na que é sempre ONU. uma coisa Então, é uma glamurosa, assim. referência. O Wagner está falando que da hora, muito boa essa informação. São coisas que a gente realmente não pensa, né? Eu queria voltar um pouquinho e pensar, Bia, como é que você começou? Eu fiquei imaginando a primeira tradução simultânea que você fez. Como é que é isso, assim? Eu que dou aula, enfim, a primeira aula eu quase morri. Imagina uma tradução simultânea, responsabilidade. Como é que você... Eu te conheci como jornalista, a grande jornalista de cultura, Beatriz Veloso. Como é que você migrou do jornalismo para a tradução? E como é que foi? Vou te fazer já duas perguntas, que é a questão da formação, né? Você tinha uma formação como jornalista, como é que você... E como é que foi, por que você migrou? Como é que foi esse processo aí? E essa primeira vez também, que imagino. Sim, isso aí, a gente era jornalista, né? Trabalhamos juntas em redação. Eu estava meio insatisfeita ali com o jornalismo, querendo fazer outra coisa e tal. Sempre tinha gostado de idiomas. Quando fui fazer vestibular, enfim, logo que eu saí da escola, eu cheguei a ficar em dúvida se ia fazer jornalismo ou se ia fazer letras. Acabei fazendo jornalismo, acho que um pouco por influência do meu pai, que foi jornalista também. Fui uma jornalista muito feliz até um certo momento. E aí estava procurando outras coisas, vi um curso da PUC, que nem existe mais. Era um curso específico de formação de intérprete, não era um curso de tradução, era um curso de formação de intérprete. E era um curso noturno que eu conseguia fazer enquanto eu trabalhava, porque nessa época eu ainda trabalhava em redação. E me apaixonei ali. Intérprete e tradução, tradutora, qual que é a diferença? Quando a gente fala tradução, a gente em geral está se referindo à tradução escrita. E quando a gente fala intérprete, a gente está se referindo à tradução simultânea, interpretação de conferências. O nome correto é interpretação de conferências. É assim que se chama a tradução simultânea. Mesmo que não seja conferência. Mesmo que não seja numa conferência, exatamente. Ela acontece em muitos outros ambientes, como eu te falei, em muitas outras situações. E aí eu comecei a fazer esse curso de formação de intérprete, ou seja, não era um curso de formação de tradução escrita. Era de tradução simultânea, tinha prática de cabine, enfim, você treinava ali a prática do negócio. E eu comecei a gostar muito desse trabalho. E aí resolvi dar esse salto no escuro, enfim, pedi demissão e fui ser intérprete. Foi essa a minha transição. A formação para intérprete é essa, existem cursos de formação de intérprete. E é uma formação bem diferente de quem quer fazer tradução escrita, que provavelmente vai estudar letras, existem alguns cursos de prática de tradução escrita, né? Mas a formação do intérprete ela é muito diferente porque ela exige que você tenha essa prática de cabine, que você tenha uma simulação da situação real antes de você fazer a coisa de fato. Então é muito importante. Você vai ter no curso, E não é um curso que ensina inglês ou que ensina o seu idioma de trabalho. Você já precisa chegar a esse curso tendo um domínio muito elevado dos seus idiomas de trabalho. Você não vai aprender línguas nesse curso. Você já tem que saber. E tem que saber muito bem sabido. Tem que estar ali tinindo. E só que para você fazer tradução, tanto escrita quanto simultânea, não basta você saber 2 idiomas, né? Você precisa de uma prática e precisa de um treino. E o curso de interpretação, ele vai te ensinar essa prática, vai te ensinar algumas manhas, enfim, alguns recursos que você vai precisar ali na cabine. Eu comecei, você perguntou do primeiro trabalho, eu nem me lembro exatamente qual foi especificamente, mas a gente, nesse curso da PUC, alguns alunos tinham a oportunidade de fazer como se fosse um estágio, digamos, né? A gente fazia alguns eventos como intérprete trainee, eram alguns eventos da própria PUC, então, por exemplo, a Faculdade de Psicologia da PUC, às vezes convidava estrangeiros para fazer palestras, participar de congressos, e os alunos iam lá interpretar. Então, talvez, e provavelmente foi numa situação dessas, assim, algum evento ali da PUC. Eu lembro que teve um convite também para os alunos
da PUC irem para um evento paralelo na Flip. Não era a Flip oficial, né? Eu não fui traduzir a Flip oficial. Tinha alguns, como tem hoje, alguns eventos paralelos. Eu fui a Paraty traduzir algum desses eventos paralelos via a PUC. A PUC fez essa ponte aí. A lembrança que eu tenho, para falar a verdade, é que eu estava tão nervosa, que eu cheguei a passar pela minha cabeça que o barulho do meu coração batendo acelerado ia passar pelo microfone. Eu falei, as pessoas vão ouvir pelo microfone que meu coração está batendo muito rápido. Eu fiquei muito tensa, porque é uma coisa ao vivo, é o que você falou. Você fala, se eu errar, e se eu esquecer, enfim. Então no começo dá muito, muito nervoso. E é muito comum ter gente que entra na cabine pela primeira vez e desiste, fala assim, não dá, eu não consigo, eu não vou fazer isso aqui, não consigo fazer nunca na minha vida. Por isso que eu acho que o sangue frio é um elemento muito importante para o intérprete. Se você precisa ter sangue frio, ter calma e, enfim, e ter confiança no teu taco também um pouco, né? Quando a gente é jovem é mais difícil, a gente fica muito inseguro e tal. Mas, enfim, com o tempo a gente vai ganhando essa esperança e essa segurança, até essa esperança também. E essa calma que eu acho necessária aí para esse trabalho. Bacana. A Helena falou que é Bárbara, essa do coração, e a Lara falou que tem orgulho de você. A Lara é minha sócia na Vox. Ela falou sócia, o Gustavo perguntou qual é a coisa mais fácil mais fácil, né? Enfim, o que seria mais simples, fazer do inglês para o português ou do português para o inglês? O que é mais comum, é mais fácil? Como é que é essa diferença? Olha, nesses organismos que eu te falei, na ONU, enfim, no Parlamento Europeu, normalmente os intérpretes eles só trabalham para a sua língua materna. Então, vamos supor que eu seja francesa, mas eu falo alemão muito bem. Eu só vou trabalhar, por regra, nesses organismos internacionais, do alemão para o francês. Você só trabalha com a sua língua nativa. Você só fala para a sua língua, exatamente. Você ouve uma língua estrangeira que você também domina e fala para a sua língua nativa. Essa é a regra nesses organismos internacionais. No Brasil, muitas vezes acontece o contrário. Eu diria que, não a maioria das vezes, mas talvez no mais das vezes, a gente trabalha para o inglês, no meu caso. Porque são situações em que você tem, digamos, uma grande convenção de uma multinacional que está reunindo todos os funcionários, sei lá, da América Latina. E aí a maioria das pessoas que está nessa convenção são brasileiros, alguns argentinos, enfim, normalmente, às vezes você tem dois idiomas estrangeiros no mesmo evento. E veio ali um chefe dos Estados Unidos. É o único cara que fala inglês naquele evento todo. Então, esse cara vai fazer uma palestra de 1 hora, digamos, que você vai traduzir português, e o resto do dia você vai estar traduzindo os brasileiros falando para esse estrangeiro entender. Então, o mais comum, sei lá, 60% das vezes, estou dando um chute, a gente está trabalhando para o inglês, do português para o inglês. Isso nessa combinação de idiomas, tá? Sobre a pergunta do Gustavo, o que é mais difícil, eu não sei responder. Eu acho que cada combinação, né, tem as suas dificuldades, pelo menos para mim. Quando eu trabalho do inglês para o português, eu fico muito segura porque eu estou trabalhando para a minha língua materna, né? A gente que tem formação de jornalista, né? A gente teve esse treino todo de texto, de cancha, de redação, de fechamento. Se você pega uma mãe ali de trabalhar com a língua portuguesa, então eu fico mais segura por isso. Eu estou trabalhando para a minha língua materna que eu falo desde que eu nasci. Mas eu estou ouvindo uma língua que não é a minha língua materna. Então a minha dificuldade de compreensão é um pouco maior, né? A chance de eu cair em alguma armadilha, eu preciso ficar ligada. Eu estou ouvindo uma língua que não é a minha língua materna. Então essa é a dificuldade. Quando eu trabalho do português para o inglês, essa dificuldade se inverte. Ou seja, eu estou ouvindo a minha língua materna. Estou ouvindo uma língua que eu domino muito. Mas eu estou trabalhando para uma língua que não é a minha língua materna, embora eu tenha um grande conhecimento dela. A vantagem é que o ouvinte estrangeiro, ele é muito... como que eu vou dizer? O ouvinte brasileiro, ele pode ser muito cruel, às vezes, assim. Ele exige, tem um grau de exigência muito alto.
Então, a gente percebe que é muito comum a crítica à tradução do Brasil. A gente vê no Oscar, eu não sei se você acompanha, a gente às vezes vê no Twitter o pessoal falando: desliga essa tradução, que saco a tradução, tá para ser sem a tradução. O pessoal tem uma certa intolerância com a tradução, muitas vezes. E o ouvinte estrangeiro, ele é muito grato quando ele está numa situação como essa, porque tem alguém que está ali pegando ele pela mão e falando: você vai entender o que estão dizendo aqui. Eu vou te ajudar. E ele vai acompanhar tudo. Então, eu sinto essa diferença trabalhando, enfim, nesses dois sentidos aí. Tem uma pergunta aqui que é sobre se ter fluência em outras línguas. Então, sei lá, você está falando português, inglês. Se ter fluência numa outra língua ajuda ou atrapalha? Assim, ter fluência em outra língua nessa questão, ela vai influenciar? Ou ter uma fluência maior em português é melhor? Ter uma terceira língua é bom? É sempre bom. Quanto mais línguas você tiver, é sempre bom. E óbvio que quanto mais línguas você aprende, mais línguas você aprende. Né? Quanto mais línguas você começa a estudar, mais fácil fica você aprender outras línguas. Então, minhas línguas de trabalho são inglês e português. Eu consigo entender espanhol bastante, embora não trabalhe para espanhol. E falo por hobby, assim, não muito bem, mas sei me virar em francês e alemão. Esse é claro, o hobby da Bia é falar francês e alemão. Hobby maluco de intérprete, aprender alemão. Mas assim, ajuda, porque o que acontece no Brasil, muitas vezes também, isso acho que uma particularidade nossa, você também tem estrangeiros que vêm de fora, que não são de países de língua inglesa, e que acabam falando inglês num evento, porque é mais fácil você encontrar um intérprete de inglês do que um intérprete de alemão. E as pessoas na plateia mesmo, né? Você certamente vai ter mais gente na plateia que entende inglês do que entende alemão. Então é muito comum vir alguém da Alemanha, vir alguém da França e falar inglês, que é o nosso Esperanto de hoje em dia, né? É a língua de negócios, enfim, por uma questão, a gente pode discutir cultural ou de poderio econômico, mas enfim, inglês é uma língua dominante. Então é muito comum você ter um cara da Alemanha, um engenheiro, digamos, que vem, um alemão, falar e ele fala inglês. No meu caso, que sei um pouco de alemão, às vezes aquele cara que está falando um inglês, que não é a língua nativa dele, vai fazer uma construção gramatical da frase que em inglês talvez não faça muito sentido. Mas eu que entendo um pouco de alemão, eu sei, ele está fazendo essa construção desse jeito, porque na cabeça dele, ele está pensando tal coisa. Então isso me ajuda a entender um pouco como pensa um alemão falando inglês. Uau! E você sendo brasileira, gostei disso. E outros intérpretes que têm outras línguas, né? Tem intérpretes que dominam outras línguas, vão ser capazes de fazer esse mesmo raciocínio com outros idiomas. Eu acho que quanto mais línguas você souber, mais isso te ajuda. Às vezes o francês, sem querer, esquece uma palavra em inglês e solta uma palavra em francês no meio de uma palestra que ele está dando em inglês. Se você fala um pouco de francês, você vai conseguir acompanhar. Na vida, eu acho. Quanto mais língua eu acho um negócio fascinante. Quanto mais língua você souber, mais acesso você tem ao mundo, né? Isso é bacana que você está falando, porque quando a gente fala em língua, muitas vezes a gente pensa em palavras, né? Um monte de palavras. E a língua não é só palavras, né? Isso pouco que você está falando. A língua tem cadência, a língua tem furos, né? Coisas que não são ditas, tem esse titubear, né? A língua é mais do que só palavras, né? Então você está falando um pouco isso, que tem a cadência, né? O italiano tem uma cadência, cada um, e você sabendo isso, você vai entender um pouco porque a fala também é a forma como a gente pensa, né? Tem um jeito de pensar que vai dando um jeito de falar, né? Nesse sentido, tem a pergunta do Fábio, que ele está dizendo, quando a pessoa erra, digamos assim, fala alguma coisa errada, uma construção, uma coisa, você percebe, você corrige na tradução, ou você vai... Daí tem essa graça, talvez, também, né? A pessoa fala daquele jeito, mas é um jeito, uma construção errada. Você corrige, você faz igual? Como é que é isso? Olha, normalmente eu não diria nem corrigir, mas o intérprete, ele tenta fazer uma cadeia de ideias que se juntam. Então, isso que você falou de cada língua, ou cada povo, digamos assim, tem uma forma de raciocinar. Nós, brasileiros, temos essa tendência, e eu devo estar fazendo isso agora enquanto eu estou falando com você, de largar a ideia no meio do caminho, de fazer digressão. Você começa falando uma frase, daqui a pouco você está em outro lugar, depois você volta para aquela frase que você tinha largado. É o nosso jeito de falar. E se você está traduzindo um brasileiro para um estrangeiro, sobretudo para um estrangeiro, digamos assim, nórdico, que tem uma forma de raciocínio muito certinha,
Se você faz uma tradução que está em todo lugar, que não concatena uma ideia com a outra, aquele cara vai ficar confuso, aquele ouvinte vai ficar confuso. Então, sim, a gente tenta, na medida do possível, e com a prática você aprende a entender esse raciocínio, concatenar as ideias, fazer frases até o fim, não abandonar uma coisa no meio do caminho. Existem truques para você, existem recursos que o intérprete vai aprendendo para você ir fazendo isso e fazer construções bonitas, né? Que tenham começo, meio e fim. Porque senão o ouvinte ele se sente abandonado. Ele acha que você está largando uma frase no meio do caminho e ele fala, cadê aquela frase que você começou e não acabou? Aí a culpa é sua, né? E a culpa é sua, exatamente. Então, a gente tenta sempre que possível fazer seguir uma linha de raciocínio, enfim, fazer ideias com começo, meio e fim. É uma tentativa que a gente persegue aí no nosso trabalho. É um pouco como jornalista quando a gente vai pôr em palavras uma entrevista que a pessoa deu oral, né? Quer dizer, não é usar as palavras dela, mas organizar um pouco o começo, meio e fim, né? Tem uma certa similaridade nesse sentido. Claro, porque uma coisa é você ouvir uma pessoa falando, outra coisa é você ler o que a pessoa falou. Não dá para você reproduzir exatamente igual. Dá. Mas uma coisa é a palavra falada e outra coisa é a palavra escrita. E você citou uma coisa bem interessante, né? Essa coisa da língua ser palavras. É claro que a língua é feita de palavras, mas essas palavras se juntam e vão formando unidades maiores. Tem uma coisa que deixa os intérpretes muito aborrecidos, que é quando acham que a gente é dicionário. Então, a pessoa pergunta assim, como é que fala tal coisa em inglês? Ou como é que fala tal coisa em francês? Enfim, para quem tem esse idioma. O intérprete não necessariamente conhece todas as palavras do mundo em todas as línguas. Tem palavras que a gente não sabe também. O que a gente sabe é resolver num contexto, você tendo um contexto, você tendo uma frase, você acompanhando um raciocínio, às vezes pode até aparecer uma palavra que você não conhece, mas você está ouvindo o dia inteiro aquilo. Você vai saber mais ou menos onde aquela pessoa está indo, o que ela está falando. Se você não sabe o mocassim, você sabe que é um sapato, naquele exemplo que eu te dei. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem. A tradução, tanto escrita quanto a simultânea, mas acho que na simultânea isso talvez seja um pouco mais forte, ela é sentido. Ela não é palavra por palavra. Ela é todo um sentido, ela é o contexto. E é por isso que o intérprete, ele precisa esperar um pouquinho antes de começar a traduzir. Ele vai estar sempre alguns segundos depois de quem está fazendo o original. Eu preciso esperar a pessoa começar a falar alguma coisa para eu entender o que ela está falando. E dali a 3, 4 segundos é que eu vou começar a traduzir, porque eu já tenho uma unidade de sentido. E não uma palavra sozinha. É uma palavra, senão seria, né? Bacana. Tem uma pergunta aqui também do Fábio, acho que você conhece ele. Ele perguntou da questão da retórica e digamos, de ter uma certa atuação do intérprete, né? Então, a pessoa tem uma retórica, tem um jeito de falar específico, isso passa, quer dizer, você tem também uma atuação, você vai falar um pouco mais animado, quando a pessoa fala animado, você vai falar um pouco mais... Você tem essa atuação junto? Você vai também trabalhando com essa retórica? Como é que se dá isso? Olha, a escola tradicional de interpretação, voltando um pouquinho a Nuremberg, né, aquilo que eu te falei, o surgimento da tradução simultânea a Nuremberg, com Nuremberg surgiu a necessidade de ter uma formação de intérprete, uma escola de formação de intérprete, e a escola de formação de intérprete mais antiga e mais conhecida fica em Genebra, que é a primeira escola de interpretação que foi fundada. E essa escola de Genebra, que acabou virando uma escola mesmo de interpretação, ela diz que o intérprete tem que ser neutro, né? Que a gente tem que falar de um jeito neutro, enfim, você está ali acompanhando o palestrante e tal, mas com alguma neutralidade. Com o tempo, isso começou a ser questionado, essa neutralidade. Eu acho que hoje isso vai muito de acordo com o próprio intérprete. Tem intérprete que tem um tom de fala mais neutro, que você sente que vai meio sempre no mesmo ritmo, enfim, com o mesmo tom. E tem intérpretes que acompanham mais o palestrante. Se o palestrante se exalta, o intérprete também dá uma exaltada, enfim. Eu, pessoalmente, não consigo ficar o tempo todo ali no mesmo registro. Eu acho que se uma pessoa está emocionada, até para eu conseguir transmitir o que ela está falando, eu acabo entrando, entendeu? Se a pessoa gesticula, eu gesticulo. Ninguém nem está vendo, só meu colega de cabine. Está todo mundo de costas para mim. Mas eu gesticulo junto. Às vezes, o próprio palestrante que está lá na frente virado para a cabine,
É muito comum isso. O palestrante comenta, tô vendo ali os intérpretes ali no fundo, animados, gesticulando e tal. Eu não consigo não, digamos assim, entrar no personagem. Eu acho que essa profissão não chama intérprete à toa. Você está interpretando um pouco ali, de fato. E eu acho que o público espera. Se você está vendo uma pessoa falando ali na frente com emoção, enfim, se você vai ouvir uma coisa que é muito monotônica, fica um descompasso entre o que você está vendo e o que você está ouvindo. Então, esse é o meu jeito de trabalhar, mas eu acho que tem um tanto de estilo pessoal do intérprete aí. Uhum. A Helena está perguntando essa diferença entre dentro e fora da cabine, né? Você está falando na cabine, as pessoas estão de costas, só ele está te vendo, é um jeito, né? E fora, quando você está em reunião, você está menos protegido, talvez, como é que é essa diferença de estar ali na frente de todo mundo e tá fora, tá mais, digamos, não sei, né? Impressão protegido dentro da cabine. A cabine ela protege a gente, sem dúvida. O intérprete gosta da cabine porque a cabine protege. Você não é visto, você é uma voz só estão te ouvindo. Quando você está fora da cabine, a maioria das vezes você está numa situação que você está junto com um grupo, como eu falei, numa visita guiada ou numa reunião de negócio, você está dentro da sala, ali junto com aquelas pessoas, e as pessoas estão te vendo, né? A presença do intérprete ela é muito mais visível. O que é muito legal, porque dá visibilidade, inclusive, para a nossa profissão. Às vezes, na cabine, as pessoas até esquecem que tem aquele intérprete trabalhando ali. Enquanto que fora da cabine, você está mais visível. Você tem que ter uma série de cuidados quando você está fora da cabine. Você tem que falar baixo, né? Quando você trabalha com equipamento portátil, você tem que falar bem baixinho, porque senão você vai ali naquela sala de reuniões, você pode interferir. Ou numa visita guiada a um museu, o intérprete tem que falar bem baixinho, a voz dele tem que estar mais baixa do que quem está falando. Mas eu acho que essa visibilidade que você trabalhar fora da cabine dá ao intérprete, eu acho interessante, assim. Eu acho legal que a gente seja, que o nosso trabalho seja visto, que as pessoas percebam que ele é importante, que a nossa presença ali é importante. Então, tem sim algumas diferenças. E muitas vezes esse trabalho fora da cabine, seja numa reunião de negócios, muitas vezes a gente trabalha, sei lá, uma empresa estrangeira está querendo vir comprar uma empresa brasileira. Você acompanha todo esse processo de negociação, de compra, e você está ali fora da cabine. Você começa a fazer parte da equipe. É muito comum, no final desse processo, o pessoal dizer, pô, vocês já podiam fazer esse trabalho aqui por nós. E, de fato, a gente começa a conhecer muito por dentro qualquer trabalho. Começa a dar pitaco, né? Não, olha, eu acho que esse preço não está muito bom. De repente você tem que se segurar um pouco. Dá vontade, às vezes dá vontade de falar, a gente nunca pode, mas assim, você sai de lá e comenta com o colega, pô, você viu hoje, tá? Mas a gente fica assim com um conhecimento muito grande do que está acontecendo ali. E acho que dá margem para um reconhecimento maior do nosso trabalho também do que nessa situação de cabine em que a gente fica muito invisível, de fato. O pessoal lembrou da questão da Libras, né? Que essa coisa que normalmente o intérprete de Libras ele também entra, né? Um pouco, tem uma performatividade grande, né? E o Gustavo falou aqui da questão da emoção, que deve ser difícil de segurar, e falou de um intérprete da Flip que não conseguiu se segurar de emoção. Eu não sei você sabe disso que ele está falando? Sei. Foi, acho que na Flip do ano passado, se não me engano, foi uma intérprete italiana, uma excelente intérprete italiano, que estava traduzindo, eu acho que era uma escritora que contava uma história meio de imigração. E essa intérprete de italiano, ela mesma tinha uma história de imigração na vida dela, de deixar um país para trás, enfim. Essa intérprete se identificou muito com o que a moça estava contando ali e se emocionou num dado momento e não conseguiu falar. Ela ficou realmente com a voz embargada. O que eu também acho interessante, quer dizer, de novo aquelas escolas de interpretação, né, de você ser neutro e ser invisível, aquela voz que as pessoas estão ouvindo é um ser humano, né, e esse ser humano ele erra, ele chora, ele se emociona. Eu achei muito corajoso dessa intérprete, enfim, depois ela pediu desculpas e continuou trabalhando, seguiu em frente. Mas os intérpretes vão se emocionar, já aconteceu comigo também, de me emocionar. É legal você ter o colega do lado, que às vezes te ajuda, percebe que você não está segurando ali, e a gente tem um jeito meio, um entende o outro só com o olhar, você diz assim, pega por favor o microfone que eu não estou conseguindo, e a outra pessoa continua. E em alguns casos, se você já de antemão sabe que é um evento com um tema muito pesado,
em alguns casos o intérprete tem que ter essa seriedade de dizer, esse trabalho eu não consigo fazer, eu não vou nem aceitar. Vou te dar um exemplo de um trabalho que eu fiz até sobre maus tratos. Era uma coisa de crianças em situação de rua, e era um trabalho de assistentes sociais sobre maus tratos. Uma das minhas sócias, na Vox, ela falou, esse trabalho eu não dou conta de fazer. Ela teve essa consciência de falar, eu não vou conseguir. Em alguns casos a gente tem que ter esse distanciamento de saber até onde você vai, né? Até onde você consegue ir. O caso dos intérpretes de Libras eu acho muito interessante, que alguém falou aí. É um universo todo outro que eu não conheço, eu não falo Libras, enfim. Mas é uma língua muito rica, Libras, com sutilezas, com tempo verbal, com gramática, tudo isso eles conseguem transmitir. E de fato é muito interessante você ver esses intérpretes de Libras que interpretam mesmo, né? Eu outro dia fui ver uma exposição, antes da pandemia, fui ver uma exposição no Itaú Cultural sobre o Alceu Valença. E o intérprete de Libras traduzia a letra da música, e enquanto ele traduzia a letra da música, ele dançava. Eu achei aquilo incrível, assim, sabe? O cara não só traduzir, mas dançar enquanto ele traduz a letra de uma música. Ele está passando aquilo também, né? Para quem não ouve, né? Uhum. Aqui está uma reunião, aqui a Bárbara comentou lá antes, que achou bonito o negócio de criação. A Carol Chagas aqui está falando qual é o trabalho mais curioso que você já fez, dentro esse tempão. Nossa, o trabalho mais curioso que eu já fiz. Puxa, difícil pensar. Olha, a gente traduziu já tanta coisa engraçada. Eu já traduzi sessão de meditação, que é um negócio assim, difícil de você Traduzir sessão de traduzir. meditação? Já interpretei sessão de meditação. Posso dar exemplo dos meus sócios aí, os meus colegas da Vox, que já traduziram treinos de futebol. Uma das minhas sócias já traduziu uma situação, era uma coisa sobre mobilidade urbana. Ela traduziu enquanto ela pedalava de bicicleta, cada um com seu foninho, e ela estava pedalando e traduzindo. Agora nem me ocorre. Depois que a gente acabar, eu vou lembrar de um monte de, Aí de um você monte de escreve para coisa. Carol. Aí eu escrevo para Carol. Você está falando de várias vezes aí dos seus sócios, da Vox, queria que você falasse um pouco isso. Então, você entrou na carreira, né? Começou a ser intérprete, depois você agora tem enfim, você é sócia de um escritório, de uma empresa, não sei como exatamente chama. Queria que você falasse um pouco disso e desse mercado no Brasil, como é que isso se dá aqui, e também desse seu, não sei se é um escritório, como é que fala, se é uma empresa de tradução, que você falasse. A gente tem um escritório. Eu, quando saí do jornalismo, fiz essa formação de intérprete, e logo percebi que essa é uma profissão em que é bom você ter parceiros, assim, sabe? Você trabalhar com gente com quem você tem afinidade. Até porque o intérprete está sempre na cabine, como eu te falei, a gente sempre trabalha em dupla. Necessariamente você trabalha com outra pessoa. Então, a gente tem esse escritório, a Vox, são sete sócios, cada um com uma combinação de idiomas, e a gente trabalha muito junto. E nesse mercado, a gente também acaba trabalhando com outros escritórios, em épocas de muita demanda. Por exemplo, o nosso escritório pode ter, num único dia, muitos eventos e só os nossos sócios não vão dar conta. E a gente vai precisar chamar intérprete de outros escritórios ou intérprete freelancers. Tem alguns intérpretes que não têm escritório nenhum, que são solo. Então, a interpretação funciona um pouco assim. Tem escritórios, tem esses intérpretes freelancers, e existem grandes agências de interpretação que são enormes e que vão contratando esses freelancers para trabalhos, enfim, esporádicos. Não sei o que mais eu posso dizer sobre o mercado. É um mercado meio fechado, você precisa conhecer gente para ir arrumando trabalho, enfim, exige muito boca a boca, e com o tempo você vai entrando, fazendo aí uma carteira de clientes e descobrindo até quais são as áreas com as quais você tem mais afinidade para trabalhar, né? Como a gente falou, medicina, direito, cultura, enfim. Os intérpretes fazem um pouco de tudo, mas acabam tendo mais afinidade com uma área ou outra.
Quando você fala seus sócios, então, na verdade, são 7 pessoas que se juntaram, mas são todos intérpretes, né? Quando a gente pensa no escritório, a gente pensa em sócios e depois em trainees. Não, na verdade, os 7 são que vão para frente aí Os de 7 batalha. são São que vão todos. para frente, são todos intérpretes e todos acabam tendo que fazer um pouco também a parte, enfim, administrativa aí do negócio, né? Enfim, essa parte mais que eu acho mais chata, mas que a gente tem que fazer, de nota, essas coisas todas aí, mas a gente faz esse trabalho e tem uma gerente, tem uma pessoa que é uma gerente que centraliza um pouco esse trabalho administrativo, não de Você fala interpretação, né? de combinação de línguas, né? A gente normalmente não pensa, mas assim, ele é intérprete de inglês, ponto. Você está falando que tem essa combinação de línguas, né? Queria que você falasse um pouco melhor sobre isso. Você pode também, por exemplo, ser só do português para o inglês, e como é que se combinam as línguas, como é que se dá isso? Isso para os intérpretes é uma questão bem importante, e é assim, é um papo assim de botequim, sabe? Se você fala, fulano, você conhece um intérprete novo? Qual que é a combinação dele? É uma Ah, pergunta é? muito comum no meio dos intérpretes. A combinação de línguas é isso, são as suas línguas de trabalho. E a gente tem no jargão da interpretação o que se chama a sua língua A. A língua A é a língua que você mais domina, que normalmente é a sua língua materna, né? A língua A. No meu caso, a minha língua A é português. Tem alguns intérpretes que são um duplo A, que a gente chama, às vezes até um triplo A, pode acontecer. Aquele intérprete que cresceu bilíngue, num ambiente bilíngue, ele pode ter duas línguas A, ou filho de um, sei lá, é filho de um dinamarquês com uma francesa, cresceu falando essas duas línguas em casa, vai ser um duplo A. E aí você tem a sua língua B, que não é a sua língua nativa, mas é uma língua que você domina muito bem, com grande conhecimento, com grande proficiência. E em alguns casos você tem a língua C, que é o que eu Que é quero que que seja o falou do espanhol espanhol. para mim, né? Ainda não posso dizer que é uma língua C oficialmente, mas é o que eu quero que venha a ser um dia, que é a língua que eu posso ouvir, mas que eu não vou falar. É uma língua que é passiva para mim, eu não produzo nada nessa língua, eu só escuto e depois Então me traduzo para o explica para inglês ou que para o que serve. português. Como é Para que que é que isso? Você não serve? entende direito. Você ouve e Serve, por exemplo, num contexto como eu te falei, digamos que você tem uma situação de um encontro latino-americano ou de uma empresa multinacional que tem escritório nos Estados Unidos, no México, no Brasil, e você vai ter uma reunião com todas as pessoas, né, de vários escritórios ali. Você vai ter gente que vai estar falando espanhol, inglês e português. Então, no momento em que alguém falar espanhol, eu vou conseguir pelo menos traduzir para o português ou traduzir para o inglês. Nessa situação, na maioria das vezes, o que acontece é que você tem duas cabines no mesmo evento. Uma cabine vai estar traduzindo do inglês para o português e a outra cabine vai estar traduzindo do espanhol para o português. E essas cabines, às vezes, entre si, elas pegam o que a gente chama de relé, que eu vou tentar explicar de uma forma simples por causa do horário. É como se fosse uma corrida de bastão. Então, vamos dizer que o palestrante está falando inglês. Eu vou traduzir, eu na minha cabine de inglês, vou traduzir do inglês para o português. E o meu colega da cabine ao lado, que é o colega da cabine de espanhol, ele vai apertar um botãozinho ali na cabine dele. E em vez dele ouvir o palestrante falando inglês, ele vai ouvir a minha tradução para o português. português. E desse português, ele vai traduzir para o espanhol. Espanhol. Só que quanto menos telefone sem fio, digamos, você tiver, melhor, né? Se você puder traduzir direto enfim, Do se esse inglês. intérprete de espanhol falar inglês, ele normalmente vai ouvir o inglês e passar direto para o espanhol. Então, é o que eu te falei, quanto mais idiomas você falar, melhor vai ser para você. Embora muitas vezes o relé, com grande frequência, seja de excelente qualidade. Eu pego o relé dos meus colegas de espanhol, muitas vezes é um espanhol muito difícil, um chileno que fala muito rápido, eu tenho a humildade de falar, esse aí eu não estou conseguindo entender. E aí eu chaveio ali, aperto o botãozinho e vou ouvir a tradução do espanhol para o português, que está sendo feita super bem ali pelo meu colega do lado, e vou traduzir para o inglês, por exemplo. Então tem Nossa, esse Bia, jogo aí eu de fiquei idioma. Eu espero que tenha tem dado que ter para uma entender. cabeça. Não, deu, mas assim, tem que ter uma cabeça, né? Assim, muito, né? É um treino mesmo, como você falou, corrida de bastão, né? É como, enfim,
como um esportista, né? Você tem que ter um cérebro muito treinado, né? Para Dizem que você a hoje gente deve ter. queima. Alguns estudos já foram feitos aí, sei lá, não sei se era na Inglaterra. Dizem que queima caloria fazer tradução simultânea, inclusive. Nossa, Depois de um imagina, dia inteiro já fizeram um cálculo, aí você queima não sei quantas calorias. Que bom. por favor, né? É. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse mercado mesmo brasileiro, né? Porque se fala muito aqui enfim, que pouca gente fala inglês, agora está aumentando esse número, a questão de escola bilíngue, tem algumas, não tem? A gente tem gente que estudou a vida inteira inglês na escola e nunca aprendeu a falar, enfim. Como é que está essa questão das línguas e desse mercado, digamos aí, de tradução no Brasil? Tem mais eventos internacionais, né? Tá num crescendo, vocês estão com cada vez mais trabalho, você sai muito do Brasil para fazer esse trabalho? Não, você fica mais aqui? Como é que é esse mercado? Olha, eu acho, tô me referindo tudo pré-pandemia, tá? Sim, né? Sim, Agora é um ninguém sabe. mercado, é um mercado que tá crescendo. Acho que o Brasil tem atraído muitos eventos internacionais, tem atraído muito palestrante de fora. Então, tem bastante trabalho. Uhum. Sobretudo para inglês, eu diria que é a língua que é predominante. Tem muito espanhol também, até pela nossa situação geográfica, enfim, dos nossos vizinhos aqui. É claro que nesse universo de congresso, as pessoas sempre entendem um pouquinho de inglês. Mas uma coisa é você entender um pouco de inglês, outra coisa é você passar um dia inteiro assistindo a uma porção de palestras, em muitos casos técnicas, e conseguir acompanhar aquilo tudo. Então é muito comum, mesmo quem entende inglês, começar o dia e falar assim: ah, não vou pegar a tradução. A gente vê isso acontecer. Aí na Uhum. primeira palestra não pega. Aí chega na hora do intervalo do cafezinho, você vê que mais gente pegou. Na hora do almoço, mais gente pega. É um esforço. Não sei se você já teve essa experiência de viajar para fora, para um país cuja língua você fala um pouco. Chega no final do dia, você volta pro hotel, você está com a Exausto. língua de fora, porque é cansativo. Então, mesmo quem fale um pouquinho de inglês ou um pouquinho de espanhol, com muita frequência acaba pegando a tradução. E até porque se essa pessoa quiser fazer uma pergunta, ela, embora fale um pouquinho aquele idioma, talvez ela não tenha segurança suficiente para se expressar. Então ela vai querer fazer a pergunta na língua dela. Então tem bastante trabalho, sim, para inglês e espanhol. O espanhol é uma língua que eu acho interessante, porque é muito comum as pessoas acharem que é a tradução de espanhol para português, todo mundo se entende. Não entende. Assim, são línguas diferentes. E uma coisa é você ir passar um fim de semana em Buenos Aires, entendeu? E pedir um sorvete. E outra coisa muito diferente é você participar de uma reunião de negócio, sabe? Assim, que exige uma compreensão muito profunda do que está sendo dito ali. Então, o espanhol é uma língua que eu diria que ela é enganosa. Né? Você pode muito facilmente achar que é uma língua irmã, prima, parecida, mas é uma língua que eu sempre que posso digo quando tem alguém falando espanhol, eu digo, olha, pega um intérprete espanhol, normalmente não sou eu, porque eu ainda não tenho essa maestria, esse domínio, porque eu acho importante pegar, para entender bem, ou você precisa dominar muito bem a língua, ou você precisa da ajuda de um intérprete. E aí, para você se tornar um intérprete mesmo, assim, você tem uma prova, tipo uma OAB de advogado, você tem um certificado, uma certificação, como é que você tem que ter esse curso? Como é que se faz essa certificação? Você saber que você está pegando o intérprete de fato, né? Não é um cara que vai falar sei lá o quê e tipo animar os lençóis. Imagino que Claro, isso deva acontecer claro. também, né? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. No Brasil existe uma associação específica de intérpretes, é a API, que chama Associação Profissional dos Intérpretes de Conferência. E essa associação reúne, enfim, como o nome diz, intérpretes profissionais. Tá E para dando, tá você dando fazer. probleminha na Oi, você está me voz ouvindo aí mesmo. melhor agora? Vê se melhorou aqui. Eu Talvez. estava falando da Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, a APIC, que é uma associação que existe aqui no Brasil desde 70 e poucos, que reúne intérpretes profissionais, e para você fazer parte dessa associação, você precisa ter tido um tanto de horas de cabine ou de dias de cabine, né? É como se fosse um piloto de avião, digamos. Você precisa ter tantos dias de voo. E você precisa ter sido ouvido por intérpretes profissionais. É como se os seus colegas estivessem te dando um selo de qualidade. Olha, eu ouvi essa pessoa trabalhar e ela realmente é uma intérprete profissional. Então tem essa associação aqui no Brasil que é a APIC.
Temos outras associações de tradutores e intérpretes, a gente tem o Sindicato dos Tradutores, o Sintra, tem a Abrates, que foi fundada pelo Paulo Ronay, que é foi, né, um grande tradutor de húngaro, de um monte de idiomas, um cara incrível, ele que fundou a Abrates. E existem associações internacionais como a AIC, que fica em Genebra, que também reúne intérpretes de todo mundo e também é, digamos assim, um selo de qualidade, né? Você fazer parte dessa associação significa que você é um intérprete que foi ouvido e que você tem uma bagagem aí de horas de trabalho ou de dias de trabalho que vão te dar mais cancha na cabine. Tem alguns intérpretes que não fazem parte de associação nenhuma e ainda assim são bons intérpretes, mas a associação ela é legal porque ela, além de ser um selo de qualidade, é uma forma de a gente dar mais visibilidade, enfim, como qualquer profissão, de você ter coesão, enfim, fazer reivindicações ali pela sua categoria. Então, essas associações são iniciativas bem interessantes. Claudinei está falando que o Paulo Ronay é uma grande figura, né? É mesmo. É mesmo. Eu queria agora, que a gente está chegando no finzinho, a hora que passa muito rápido, como eu sempre falo, muito bacana de te ouvir. Eu queria que você, nesses minutos que a gente tem finais, você me falasse assim, um livro, um filme, alguma coisa, uma referência para as pessoas que querem entender um pouco melhor esse universo, se tem alguma coisa introdutória, e o que você indica para quem quer entrar nessa profissão, enfim, começar por onde, e alguma coisa para as pessoas poderem ler ou ver em relação a isso. Tá. Olha, a literatura de tradução simultânea é muito específica, assim. Eu acho fascinante, mas são livros sobre teoria da interpretação. Tem alguns livros sobre Nuremberg, tem um livro agora eu não vou me lembrar o nome, de uma intérprete italiana que conta essa história do início da tradução simultânea no julgamento de Nuremberg, que é um livro bem interessante. Depois eu posso até te passar o título. Mas a literatura de tradução simultânea é uma literatura bem específica de quem tá estudando. Tem alguns vídeos, eu outro dia mesmo botei no meu LinkedIn ali um vídeo bem interessante com os intérpretes da União Europeia, que são intérpretes que falam português, era o Dia Internacional da Língua Portuguesa, e esses intérpretes contando como eles veem a língua portuguesa de fora. Eu achei bem interessante o olhar do estrangeiro sobre a língua portuguesa, e inclusive eles falam sobre isso que você está falando, né? Como eles, como estrangeiros que falam português, acham que essa língua mostra um jeito de raciocinar muito particular. Quem fala português tem um jeito de pensar muito específico. Então esse é um vídeo interessante. Uma hora boa da gente estudar isso, né, Bia? Uma hora boa da gente estudar de jeito que pensa. Então tem esse vídeo é um vídeo bem interessante dos intérpretes da União Europeia falando sobre o português. Na internet tem bastante recurso sobre interpretação e tem, acho que chama Interpreters EU, né? De European Union, se não me engano, é um Instagram, enfim, deles tem um conteúdo bem legal aí. Em livro, eu vou até falar de um livro... Tem alguém que lembrou aqui do Lost in Translation, aqui, do filme. Lost in Translation é um filme super legal que eu até revi outro dia, e eu fico imaginando que para um japonês que tem assistido esse filme, o filme não tem tanta graça, porque o japonês não fica Lost in Translation vendo esse filme, né? Porque ele vai entender tudo que está sendo dito ali. Eu queria só terminar indicando um livro rapidinho, que não é sobre tradução simultânea, mas é uma biografia do Paulo Ronay, que saiu recentemente pela editora Todavia. Eu esqueci o nome mas é fácil. Todavia é uma biografia do Paulo Ronay, escrita por uma moça do Rio de Janeiro, que na verdade transformou uma tese de doutorado nessa biografia. É muito interessante e, de fato, o Paulo Ronay é uma figura riquíssima, com uma história super bacana. Eu adorei ler esse livro e indico para quem gosta de idiomas e de tradução, enfim, achei fascinante a história dele. Tá bom, Bia, super obrigada, foi ótimo, bom te ver, com a mesma cara de 20 anos atrás. Você também, obrigada, Paula. E obrigada por você ter vindo. Amanhã eu tô aqui às 11 da manhã e essa conversa nossa vai pro meu... Nossa, eu tô meio assim agora. Vai pro meu Stories, fica por 24 horas. Depois eu subo no meu canal do YouTube, tá bom? Obrigadão por todo mundo que veio. Obrigada, Paula. Tá aqui de volta. Tchau, Bia. Tchau, tchau.